Salve nação corintiana, aqui é o Rucorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de Romero. Roger Guedes saiu e algum jogador precisa ocupar ali a vaga dele, né? E o Biro muito fraco. Ele não tá tendo, apesar de ser novo e tal, tem habilidade e tudo, ele não está tendo, não tá fazendo bons jogos, erra muito em passes, não está marcando. Então, algum jogador tem que tomar a vaga dele. Ainda tentou o Wesley e tal. O Wesley precisa também ritmo de jogo. Ele é melhor do que o Biro? Estava sendo. Só que precisa encontrar um jogador ali que chegue mais na marcação, prenda mais a bola, né? Que não está acontecendo ali na ponta esquerda. Enfim, o Romero tem entrado aí em 3 jogos aí seguidos. Tudo bem que foi no fim, 30 minutos, 20, 10. Só que assim, ele tem alguns dados aí interessantes, que ele já fez uma assistência, já fez todos os passes que ele deu foram certos. Ele tentou dar alguns dribles, né? Errou alguns, porque também é ritmo de jogo. Então é assim, ele os últimos 3 jogos ele vem jogando bem, jogou bem. E tanto que até na Argentina lá ele prendeu bastante a bola, que é o que a gente precisava. Justo ali, principalmente no fim, ele ficou prendendo a bola, ficou fazendo passe, assim, catimbando, né? Que é catimba dele, não tem jeito. Se ele jogar metade do que ele jogou no passado, tá ótimo. Porque assim, você fala assim, ele é craque. Não, mas ele tem raça, ele se doa. E antigamente ele se doava muito no campo. Então é assim, é disso que o Corinthians precisa nesse momento. Porque não vai encontrar um jogador metade do Roger Guedes, mas pode encontrar um jogador ali que pelo menos na função de prender a bola, fazer passe e quem sabe fazer até alguns gols aí, ele pode começar a fazer gol aí, seria interessante, porque o Rojas mesmo está machucado, ele praticamente está parecendo quando ele estava no Racing, ele ficou em abril um mês inteiro parado e vai completar quase um mês, né? Porque já está 20 dias parado. Isso porque a diretoria do Corinthians falou que era uma coisinha simples, né? É um pequeno trauma junto com uma torção. Quer dizer, a gente vê que não é uma coisa tão simples. Tanto que não vai jogar nem nesse domingo contra o Coritiba. É capaz de jogar só na quarta. E a gente sabe que precisa de ritmo de jogo. E ele não vai estar 100% lá. Mas, enfim. Então, é basicamente isso. Corinthians! Vamos falar da Conmebol. A Conmebol praticamente punindo o Corinthians, né? Novamente. O ano passado puniu contra o Boca quando os corintianos queimaram o peso. E, novamente, vamos ser punidos pelo mesmo motivo. Lá fomos punidos por 30 mil dólares, que deu 130 mil reais na época, e agora deve ser um pouquinho maior, né? Devido ao dólar. Mas assim, então o Corinthians praticamente vai ser punido aí, só que eles fizeram atos de racismo. E aí houve a confusão e tal, a polícia separou, mas assim, enfim, a Conmebol viu a parte dos corintianos, né? Queimando lá o peso, os pesos, e não fizeram nada em relação aos atos de racismo. Eles falaram que irão analisar os atos de racismo. Quer dizer, só enxergam uma parte. 2 pesos e uma medida. É mais ou menos isso. É ridículo essa parte da Conmebol, né? É nojo. E a nossa entidade também, CBF, não faz nada em relação a isso, a ajudar clubes brasileiros. Porque também não acontece só com o Corinthians, acontece com qualquer outro clube brasileiro. Tanto aqui quanto fora. Esperamos aí que alguma coisa aconteça, né? Mas já sabendo que a gente vai ser obrigado a pagar e eles dificilmente vão ter penalização em relação a isso. E o Corinthians acabou passando o News Old Boys e agora vai pegar o Estudiantes da Argentina. E as datas serão dia 23 e 30 de agosto, nas semanas, né? Que serão os jogos. Ainda falta definir aí quem vai jogar em casa e quem não vai. Mas enfim, é basicamente isso. Corinthians! O Vanderlei Luxemburgo vem fazendo bons resultados, né? Os dados mesmo comprovam isso.
E ele tá perto de se igualar a 2001, quando teve 11 jogos de invencibilidade. Atualmente agora tá com 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. Em 2001, ele tinha 7 vitórias e 4 empates. Então, ganhando esse fim de semana, já supera o número de vitórias. E chegamos também à mesma marca de 11 jogos invictos. Esperamos que isso continue e ultrapasse, né? Porque semana que vem a gente tem contra o São Paulo. E aí a gente ainda pode ganhar, né? Mais uma vitória ali, a gente tá na final da Copa do Brasil novamente. Mas assim, e os dados não param só por aí. Se você falar em relação ao Vitor Pereira, ele também consegue ultrapassar o Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira, na sua melhor fase do Corinthians no ano passado, em 11 jogos, ele teve 5 vitórias e 6 empates. O aproveitamento de 70%. O Vanderlei Luxemburgo tem 7 vitórias e 3 empates. Isso em 10 jogos. Atualmente está com 80% de aproveitamento. Então, ele já superou o Vitor Pereira do ano passado. E tá, querendo ou não, na semifinal aí da Copa do Brasil. Pode ir para a final, como o Vitor Pereira. E ainda tá nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Praticamente a gente está 3 campeonatos, né? Tudo bem que no brasileiro a gente está muito abaixo do que o Vitor Pereira era o ano passado. Mas enfim, o Vanderlei Luxemburgo está fazendo um bom resultado para o Corinthians. E o Corinthians agradece, né? Corinthians! O Timão foi condenado, né, na justiça aqui de São Paulo a indenizar os familiares do Tim Maia e a sua gravadora pelo uso da música Não Quero Dinheiro, Só Quero Te Amar. Então, do Tim Maia, né? Então, a torcida acabou criando, né, uma nova versão da música e aí simplesmente familiares processaram o Corinthians, mas não só pela criação, não foi em relação a isso, foi pelo uso indevido de imagens e sons e um monte de coisa. Por quê? Porque o Corinthians em 2012, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, o Corinthians utilizou em camisas a frase, né? Utilizou em redes sociais, utilizou na própria Rede Globo também, em algumas emissoras. Então é assim, o Corinthians ele errou. O Corinthians errou, não tem o que, assim, outra coisa a falar. E o Corinthians agora vai ser obrigado, pelo menos parece que o mínimo são 4 milhões que a família dele tá pedindo, junto com a gravadora. Então o Corinthians ainda pode recorrer, só que assim, o Corinthians vacilou nesse ponto. Porque, sabe, tudo bem, a torcida, concordo, pode criar, pode fazer. Tudo bem que o Corinthians também tá fazendo, tá falando que foi uma paráfrase, o que basicamente o Corinthians fez, né? Que seria a técnica de reescrever a mesma ideia com palavras diferentes. Só que assim, o Corinthians acabou usando a marca deles, né? Porque é como uma marca. E então assim, o Corinthians vacilou. O Murilo também, ele vem sendo muito assediado, né? Aí nas semanas e tal, porque estão querendo comprar ele de qualquer jeito e por qualquer grana, né? Geralmente estão oferecendo 12 milhões de euros e tal. Geralmente é isso. No máximo 13 milhões de euros. E aí houve o Napoli recentemente, e aí o Corinthians falou que não. Antes teve a Fiorentina também por 12 milhões de euros e também negou. E agora apareceu um clube inglês com muito dinheiro querendo comprar pelo mesmo valor. Aí também tá tirando, né? E o Corinthians negou. Então é assim, o Corinthians realmente quer prender ele até o fim do ano, né? E no fim do ano acabar vendendo para ele. Eu acho que o Corinthians acaba aceitando até por 15 milhões de euros. Mas assim, menos do que isso é burrice. O certo realmente é pegar 20 milhões. Isso no mínimo,
né? Mas a gente sabe como é o Corinthians. Então é assim, a novidade é essa, que ele vai permanecer e a diretoria quer para ele permanecer até o fim do ano. Óbvio que se de repente vier um time aí com muita grana, o Corinthians acaba cedendo. É isso, são essas as notícias de hoje. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!